É o cinza, ele sobe e desce. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 9. Alguém viu o título da mensagem de hoje? Se alguém viu, por favor, diga aí bem alto qual o título da mensagem. Se não viu, eu vou dizer para vocês. Aleluia. Quem é, baixa mais um pouquinho, canal 1. Quem é o meu Deus? Muitas vezes nós, pode baixar mais. Amém. Mais um pouquinho só. Quem é o meu Deus? Então, muitas vezes, nós falamos que nós conhecemos Deus. Ou até criamos um conceito de quem é Deus. Está ótimo, Tiago, obrigado. Criamos um conceito de quem é Deus. E eu já escutei tanto isso, até em casa. Não, porque Deus está tratando fulano. Por isso que está passando no deserto. Eu disse, epa, de forma alguma. Deus não usa as ferramentas de Satanás para tratar ninguém. Ele pode lhe levar ao deserto, ele pode lhe colocar numa prova de fé, mas ele jamais vai lhe tratar com enfermidade, ele jamais vai lhe tratar com um sofrimento demoníaco. E muitas vezes a gente conversava com algumas pessoas e a falta de perdão fazia as pessoas dizer, não, porque Deus está tratando fulano. E isso não era bíblico. Então, nós criamos conceitos para defender muitas vezes o que nós sentimos ou o que nós cremos. E aí isso vai manipulando quem Deus realmente é. Então, quando você para pensar quem realmente é Deus, quem é Deus? Quem é o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos? E para conhecer uma pessoa, você precisa conhecer as características, o modo dela se comportar, as coisas que ela gosta, as coisas que ela não gosta, como que ela reage em certas circunstâncias. Assim eu posso dizer, eu conheço Camila, porque eu sei o que ela gosta, o que ela não gosta, eu sei o que deixa ela feliz, eu sei como ela reage a uma situação difícil, como ela reage a uma injustiça, como ela reage aos momentos de alegria. Eu conheço ela, eu conheço quem é essa pessoa, porque eu tenho convivência com ela, e eu entendo a natureza dela. Então eu sei de fato quem é Camila, eu conheço a natureza dela. Então, a essência de saber quem Deus é está onde? Na natureza de Deus. E Deus começou a falar sobre a terra, Deus começou a mover uma aliança na terra, e a gente começou a conhecer quem era Deus, porque até então nós conhecíamos Deus de quê? Deus que tinha um pacto com Adão e Eva, esse pacto se rompeu por uma desobediência e depois veio uma maldição sobre a terra. E Deus restaurou uma aliança, construiu algo novo através de Abraão. E vamos conhecer como foi, na realidade, com Noé. Vamos conhecer como foi que Deus se comunicou com Noé. Então Deus começou a falar a Noé. Vamos entender o que é que Deus falou a Noé, o que revelou-se que Deus era quando falou a Noé, para nós conhecermos mais Deus. Então Gênesis 6, capítulo 6, versículo 8 e 9, a minha Bíblia está aqui. Quem já abriu, amém. Como hoje nós estamos ainda com o Léo, deveria estar aqui lá Tem um celular aqui para você? Pode ir. Gênesis capítulo 6. A minha NVT. A de vocês, cada um deve ter uma bem legal aí. NVT. Quem está no celular é NVT. 6:8. Diz assim. 6, do 8 ao 9. Noé, porém, encontrou favor diante de Deus. Em umas versões, desgraça. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Então Deus ali havia se arrependido de ter criado a terra, ele ficou muito triste porque havia muita prostituição, muita idolatria, muita confusão na terra, muita violência, e Deus disse, esse povo vai ser destruído, eu vou enviar um dilúvio. Mas ele olhou para a terra e ele encontrou Noé. E a Bíblia diz que ele achou graça diante de Noé. Mas por quê? Porque Noé era um homem reto, justo, íntegro, que tinha comunhão com Deus. Então nós podemos aprender que Deus ama e salva aqueles que são justo, reto, íntegro
e tem comunhão com Deus. Então isso foi uma forte característica de quem é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus que ama quem é justo, Ele é um Deus que ama quem é reto, Ele é um Deus que ama quem é íntegro, e Ele é um Deus que ama quem está em comunhão com Ele. E por isso Noé foi poupado, e a sua família, mesmo a família não tendo as mesmas características de Noé. Veja que profundo, Deus amou tanto a característica de Noé, a forma que Noé conduzia a vida, que ele salvou a família de Noé, mesmo eles não tendo a mesma conduta. Porque Deus preza muito pelo que é justo, reto e íntegro, e aquele que tem comunhão com Ele. Então essa é uma característica de Deus que revela quem é o nosso Deus. E quando nós começamos a agir dessa forma, nós percebemos que Deus também começa a reagir à forma que nós estamos agindo. Porque o que Noé viveu foi uma reação de Deus como ele estava vivendo. Um tempo em que Deus disse, eu vou destruir a terra. Deus reagiu a encontrar um homem justo, reto, íntegro, que tinha comunhão com ele. Então nós também aprendemos que Deus é um Deus que reage a essas características, a essas qualidades. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus que reage àqueles que são justos, reage àqueles que são retos, que são íntegros e que têm comunhão. Por que eu estou repetindo tanto isso? Para que nós não venhamos cair na injustiça. Porque muitas vezes o mundo proporciona para nós circunstâncias que nós queremos agir de uma forma que não é bíblica. E aí vem aquela nossa natureza de criar um Deus. Não, porque Deus também é justiça. Vai castigar fulano. Não, Deus é amor também. Que seja justo para você não ser juiz, porque a Bíblia diz que nem Jesus veio para condenar, mas para salvar. Quem somos nós para sentar nessa cadeira de juiz para julgar as pessoas? Então, nós começamos a ver que muitas vezes nós estamos criando uma doutrina que revela um Deus que não é de acordo com a palavra, para justificar o que nós estamos vivendo. Não, mas porque fulano me traiu, falou mal, está aí falando mal para o meu patrão e está me prejudicando no emprego, que Deus vá lá e castiga essa pessoa, eu oro isso em nome de Jesus. E aí a justificativa, como nós já escutamos, pastores sentar para nós e conversarmos amargurados da vida, e dizer, mas Deus é justiça e Ele vai se vingar. O quê? Não, amados, nós não estamos aqui para condenar ninguém. Isso não é bíblico. O nosso Deus não é um Deus que vai condenar hoje. Ele vai julgar quando Jesus voltar. Por enquanto, nós estamos debaixo da graça e Ele perdoa quem se arrepende. Amém? Não quer dizer que você não vai colher os frutos do que você plantou, mas quando você se arrepende, você colhe aquilo que você não plantou, mas o que Jesus plantou. Amém? Então, Deus ama quem é justo, reto e tem comunhão com Ele. E em Gênesis 12, eu vou pedir para vocês abrirem lá também, no versículo 1, Deus começa a chamar Abraão. Nós vamos passear um pouco por Gênesis, porque Gênesis Deus fala muito. E a gente começa a conhecer quem é Deus. Então, Gênesis capítulo 12, do versículo 1 até o 4. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4. Amém, eu vou abrir aqui. O Senhor tinha dito a Abraão, deixe a terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de vocês, todas as famílias da terra são abençoadas. Então Abraão partiu com o Senhor. Como o Senhor havia lhe instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, quando saiu com ele. Amados, aqui Deus falou audivelmente a Abraão e disse, Abraão, eu quero que você saia da tua terra e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Aqui nós começamos a ver que Deus nos conhece. Porque Deus não chamou Abraão por ei, moço. Deus chamou Abraão pelo nome. Deus sabia quem é Abraão. Então Deus é um Deus que conhece você. Ele sabe quem você é. Ele sabe de onde você veio. Ele sabe quem é a sua família. Ele sabe quem é a sua parentela. E Ele sabe o que você está passando. E Ele não só disse, Ele disse, olha, eu estou chamando você agora, Abraão, para viver pela fé. Porque você tem uma herança maravilhosa. Você tem uma família maravilhosa. Você conquistou muita terra, muito gado. Você vai largar tudo isso, pegar tudo que você tem e vai partir para uma terra. Qual? Eu vou te mostrar. Agora você vai viver pela fé. Veja que Deus já estava revelando o que Ele prega no Novo Testamento, que a natureza dele se repete durante a Bíblia inteira,
logo quando ele falou com Abraão, o pai da fé. Abraão, agora você vai viver pela fé. Então Deus é um Deus que nos chama para viver pela fé. Ele quer que nós venhamos viver esse desconhecido de confiar nele e não no que temos. Porque ele chamou Abraão para largar toda a segurança e dizer, agora você vai andar por esse deserto e eu vou te mostrar uma terra que vai ser tua. E ela vai manar leite e mel, que é a grande promessa de Deus. E ele foi o pai da fé porque constantemente Deus chamou ele para viver pela fé. Pela fé Abraão foi convocado. Então Deus é um Deus que ama chamar vocês para viver pela fé. Veja que lindo, porque o justo vive pela fé. Porque de fé em fé nós somos mais que vitoriosos. É um passo de fé de cada vez. É um passo de fé de cada vez. Abraão deu um passo de fé de cada vez. Deus é um Deus que quer vocês vivendo pela fé. Essa é a natureza dele. Não tem como fugir disso. E quando nós fugimos disso, o que é que a Bíblia diz? Tudo que não procede de fé é pecado. E aí muitas vezes nós queremos justificar. Não, mas é porque nessa circunstância eu preciso ser racional. Eu não posso simplesmente deixar a minha casa do jeito que ela está e partir para a igreja. Eu não posso abandonar o meu emprego para ter um compromisso com o Senhor. E o que seria do mantimento da minha casa, dos cuidados do meu filho? Abraão também passou por esses questionamentos. Por que eu vou largar o meu emprego, o meu trabalho, minha renda, toda a minha estrutura familiar para construir algo novo do zero, uma terra que eu não conheço, não sei nada sobre ela? Porque Deus me chamou para viver pela fé. E Deus quer também que vocês vivam pela fé. E a fé é o desconhecido. Porque é crer no que não existe, como se já existisse. Então Abraão disse, eu creio que essa terra que ele vai me mostrar é melhor do que eu estou hoje. E ela já existe. Ele tomou posse daquilo e viveu pela fé. Deus é um Deus que tem a natureza da fé. Ele quer que vocês venham viver essa fé. E esse é o Deus que nós servimos. Se você não conhece o Deus, seja bem-vindo hoje a conhecer. Porque esse é o Deus, o grande eu sou. Nós vamos falar mais sobre isso, porque em Gênesis 17, mais uma vez, o que é que Deus fala para Abraão? Deus fala assim, vamos abrir lá, 17, versículo 1 a 7. Não sei se Léo está ouvindo, Léo. Gênesis 17, capítulo 17, versículo 1 a 7. Deus faz uma aliança com Abraão, mas isso revela algo tão profundo, que é o seguinte, Abraão tinha uma promessa. E ele disse assim, Abraão, você vai ser pai das nações. Você vai ter um filho, uma descendência enorme. Só que Sara, que era chamada Saraí, era estéril. Ela não podia ter filho. Só que Abraão, chamado para viver pela fé, falhou. Ele disse, Sara, você não consegue dar luz. Sara disse, eu sei. Toma minha serva, Agar, e tem um filho com ela, Ismael. Vai lá e tem um filho com ela. E Deus disse, não, Abraão, o filho é com Sara. Tem que ser com ela. Não, mas ela é estéril, não dá. Agar, vem cá, vamos ter um filho. Porque eu não vou conseguir ter um filho com Sara, porque ela é estéril. Eu não consigo mais esperar, vamos lá. Então o pai da fé falhou na caminhada da fé. Ele não conseguiu esperar em Deus. Ele disse, eu vou dar o meu jeito. Eu vou ter um filho, Ismael, que é descendência dos muçulmanos. Então, o próprio Abraão também falhou. Mas isso revelou algo tão lindo em Deus, que mostrou o que em Deus? O capítulo 1:7 diz que Deus perdoou ele. Deus restabeleceu uma aliança com ele. Deus diz que ele restaurou a aliança de que ele teria sim um filho. E nós vamos ler isso. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei você e aos seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro, será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Então Deus disse a Abraão, é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circunciso. Amados, Deus restaurou, Deus restaurou a aliança que Abraão mesmo quebrou. Eu acredito que Léo passou um pouco, mas Deus chamou Abraão para caminhar pela fé. E mesmo ele falhando, ele teve a misericórdia de dizer, ok, Abraão, eu vou lembrar você, essa promessa que eu fiz a você ainda está de pé, mesmo você tendo quebrado ela. A tua descendência será poderosa, mesmo você tendo
um relacionamento com Agar. Você vai ter um filho com Sara. Então Deus é o quê? Deus é um Deus que perdoa o seu passado e conserta a comunhão que você tem. E Ele muda a sua história. Amados, Abraão poderia ter se sentido condenado como muitos de vocês sentem. Eu não sou digno de permanecer nessa caminhada com Jesus, porque eu falhei, eu pequei, eu quebrei os votos que eu tinha com Deus, eu não consegui ser fiel à palavra de Deus. E Deus disse, ei, lá com Abraão, eu perdoei Abraão, eu fui misericordioso com Abraão, eu mudei o nome de Abrão para Abraão, para ele ter uma nova história. Eu estabeleci nele um propósito que não dependia dele, mas da minha fidelidade. Não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. A minha natureza é fiel, eu não falho. Você pode falhar, mas eu perdoo. E Deus consertou a comunhão com Abraão. O versículo, acho que era o 4, vai dizer que Deus consertou a comunhão com Abraão. Então o que é que nós estamos vendo? Que a natureza de Deus é de perdoar, é de consertar a comunhão. Amém. É de consertar a nossa aliança com Ele, é de nos perdoar e mudar a nossa história. 1 Pedro diz que a nossa fé é provada. A fé de Abraão foi provada. Abraão, só por ter de largar tudo e andar com Deus já foi uma prova, mas isso não bastou para Deus. Deus disse, esse filho que eu te dei agora, eu quero que tu pegue ele e vá lá sacrificá-lo. Pega ele, leva ele para o monte, mata ele. Leva ele e sacrifica ele para mim. Isso foi uma grande prova. Isso foi uma prova de fé, revelando mais uma vez, Deus não quer que a gente só viva pela fé, Ele vai provar a tua fé. Deus vai provar a tua fé. Essa é a natureza de Deus. Ele provou a fé de Abraão, Ele provou a fé de todos os outros profetas e continua provando as nossas. Porque essa é a natureza de Deus. A Bíblia diz que, em 1 Pedro, que se o ouro que tem muito valor é provado pelo fogo, quanto mais a nossa fé não será provada. Então é da natureza de Deus provar a nossa fé. Isso é característica dele. Não tem como fugir disso. Não tem como você escapar dessa vontade de Deus. Não tem como, amados. Isso é quem Deus é. Ele prova a nossa fé. Se Ele provou a de Abraão, Ele vai provar a sua. E nós temos que aprender a andar com isso e enxergar isso como uma oportunidade. Minha fé está sendo provada. Deus, eu vou lhe mostrar. Eu tenho fé sim. Eu não vou enfraquecer, eu não vou falhar, eu vou permanecer. Eu vou continuar nessa jornada, nesse caminho. Mas nós não queremos ser provados, só queremos ser aprovados o tempo todo. E a natureza de Deus é provar a nossa fé, como foi a de Abraão. Amados, Deus não só mudou o nome de Abraão, talvez vocês não lembrem disso, mas o nome de Abraão era Abrão. E o nome de Sara era Saraí. Ele mudou o nome para dar uma nova história a eles. Deus constantemente fazia isso. Né? O nome de Jacó para Israel. O nome de Simão, né? Para Pedro, no Novo Testamento. Então Deus, Ele quer que você entenda que Ele quer construir algo novo em você. Ele quer mudar a tua história, o teu destino, o teu passado, o teu futuro. Ele quer mudar, literalmente, o teu destino. Ele quer que você viva algo novo. Ele quer o melhor para você. E quando Ele muda o nome, Ele está dizendo assim, olha, o teu passado não te condena. O teu passado ficou para trás. Toma uma folha branca, escreve uma história nova, porque agora tu é Abraão. E é isso que Jesus fez quando Ele morreu na cruz. Olha, agora vocês vão nascer de novo e vão ter agora uma nova história. Então Deus é um Deus que quer fazer algo novo nas nossas vidas. Deus é um Deus perfeito. E Ele jamais vai abandonar vocês. Não importa o quanto tenha sido difícil o teu passado, o quanto você tenha pecado, o quão ruim você foi, se você voltou para Deus e teve um concerto com Ele, Ele está disposto a te entregar uma nova história. Ele está disposto a abrir um novo caminho para você viver o novo de Deus, que é a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Entenda uma coisa. Quando Deus começa a se mover, Ele começava a falar. E tinha essas pequenas pepitas de ouro que Ele revelava que Ele gostava. Né? Em Noé, Ele gostou de que Noé era justo, reto. Em Abraão, Ele gostou de que ele tinha fé. Ele gostou de que ele era firme. E também revela lá em Gênesis que Ele gostou em Jacó de que Jacó era obediente. Ele começou a mostrar que Ele tem um modo de começar a agir. E essa reação parte da nossa ação. Em Gênesis 22, 18, revela que Deus ama a obediência.
E Ele derrama bênçãos quando nós obedecemos. Quando você passa a obedecer, a natureza de Deus começa a se mover em teu favor. Se você não obedece, qual é a consequência da natureza de Deus? Não ouvir tua oração. É como se fosse um bloqueio, é como se você tivesse cortado. Porque a Bíblia diz, qual filho fez melhor? O que disse que ia fazer e não fez, ou que reclamou, mas fez? O que obedeceu. Aquele que me ama, me obedece, guarda os meus mandamentos. Isso é a natureza de Deus que já vinha lá desde o começo. Então Deus quer que cada um de vocês vivam uma vida de obediência para que Ele também possa agir. Você começa a ver que a natureza do nosso Deus é reativa a quem nós somos. Por que Adão e Eva saíram do jardim? Porque foi uma reação ao que eles fizeram. Desobediência. E Deus reagiu à desobediência. Por que Abraão foi abençoado? Porque Abraão viveu pela fé. Porque Jacó mudou o seu nome? Porque ele obedeceu. Ele lutou por isso. Então Deus começa a ver, revelar para nós, desde Gênesis, o que Ele gosta. Deus está dizendo, pessoal, eu gosto de vocês que obedecem. Eu gosto de pessoas que são justas. Eu gosto de pessoas que são retas. Eu vou provar a fé de vocês. Eu quero que vocês vivam pela fé. Essa é a natureza de Deus. Mas nós estamos fugindo disso. Não queremos isso. Não queremos ser enquadrados a obedecer mesmo que diga, ame ao teu próximo. Quem é o meu próximo? Todos. Todos. Mas eu não quero amar meu vizinho porque ele toda noite faz barulho e não me deixa dormir. Eu não quero amar minha prima porque ela já me humilhou muito na frente da minha família no Natal. Eu não quero amar minha sogra porque toda vez que eu vou na casa dela, ela faz piadas de mim com meu esposo e isso me faz sentir mal. Então eu não vou amá-la, não vou perdoá-la. Então essa palavra eu não vou obedecer. E Deus está dizendo, a obediência gera uma ação divina sobre nós. Essa é a natureza de Deus. Talvez a gente não conhecia esse Deus. Um Deus que era tão rigoroso com a sua palavra. Né, em que nós abrimos tantas exceções. Não, mas porque viver de certo modo, eu não posso falar tais características, é permitido nos dias de hoje. Deus não condena isso. E a palavra diz, para mim, isso é abominável aos meus olhos. Mas a gente exclui essa palavra. Perdoar é 70 vezes 7. Mas eu vou excluir porque o meu primo colocou uma faca nas minhas costas. Não tem como eu perdoar. Ou então eu vou condenar a minha irmã porque ela vive na bebida, nas drogas. Então ela não é digna de estar comigo. Enquanto Jesus sentava com as prostitutas, com os cobradores de impostos, que eram ladrões. Então não exclua a palavra porque ela não encaixa em você. Transforme quem você é para essa palavra entrar em você. Porque o que Deus quer é que vocês sejam obedientes. Porque essa é a natureza dele. Ele espera isso, ele está procurando isso. E aí começa algo tão lindo, que Deus começa a se apresentar a José. Você vai acompanhando Gênesis, né? Abraão, Isaac, Sara, Jacó. E Jacó tem José. Só que, quando eu estava lendo José, eu vi que, na verdade, Deus não falou com José. Deus nunca falou aos ouvidos de José, nunca se revelou a José, nunca fez nada para José. A Bíblia só diz que Deus estava com José. E muitas vezes nós estamos nos piores momentos da nossa vida procurando a voz de Deus e não escutamos. E pensamos, Deus nos deixou. Por que não falas comigo? Por que não muda a minha situação? A única coisa que José teve foi um sonho. Que os feixes se prostravam diante dele. Daí em diante foi vendido como escravo. Vendeu-se para Potifar. Prosperou porque Deus estava com ele. Foi acusado de estupro. Foi preso. E a palavra diz, José foi preso, mas Deus estava com ele. Deus não falou a ele nada. O silêncio divino na vida de José. José viveu e morreu, e Deus não deu uma palavra. A Bíblia não diz, Deus falou, como falou a Abraão, nem como falou a Jacó, ou como falou a Noé. Noé, vai e constrói uma arca. Nunca. Ficou no silêncio. E ele passou os piores momentos da vida dele no silêncio. Preso, vendido como escravo. E uma voz de Deus não tinha, só a presença. E Deus estava com José. E muitas vezes nós somos essas pessoas que pensamos que Deus nos abandonou porque estamos endividados. Pensamos que Deus nos abandonou porque nossa casa está de cabeça para baixo. Pensamos que Deus nos abandonou porque tem contenda na nossa casa. Pensamos que Deus nos abandonou porque está tudo dando errado e Ele não fala. E Deus está dizendo, eu não preciso falar. Eu estou com você.
Não é necessário que eu fale. Eu estou com você. Porque a natureza de Deus é de Pai. Ele não nos abandona. E Ele não abandonou José. A palavra é clara. Clara. Deus estava com José. A Bíblia não diz Deus falou a José. Nem na revelação do sonho de Faraó. Ele só teve sabedoria e entendimento. Só. E depois em diante, encontrou os irmãos, chorou, encontrou seu pai e Deus no silêncio. E você está esperando Deus falar o quê? Deus está com você, amados. A natureza de Deus é de estar com os seus filhos. Mesmo que tudo esteja ruim, Deus está com você. Porque Deus não nos abandona. Essa é a natureza de Deus. Pode estar tudo terrível, mas Ele não te abandona. Como foi para José, tudo ruim, vendido pelo próprio irmão e preso. Mas Deus estava com José. E Deus está com vocês. Não importa o tamanho do deserto, Deus está no deserto, com vocês, caminhando ao seu lado. Eu lembro que um pastor, acho que foi Max Lucado, que escreve livro, ele disse assim, tem momentos da vida que eu olho para trás, como se eu estivesse andando na praia e eu vejo duas pegadas, as minhas e a de Deus. E aí ele teve uma visão que teve um momento que ele olhou para trás e ele não via mais as duas pegadas. Ele só via a dele. Só via um par de sapatos andando e ficando na areia. Ele olhou, Deus, você me deixou. Aí Deus respondeu, não, eu estou te carregando. Essas pegadas são minhas. Deus está sempre com você. Não pense que você está sozinho só porque está difícil. Não pense que é porque está doendo no coração que Deus lhe deixou. Pelo contrário, Ele está ali segurando a tua mão. E abençoando, porque o efeito do bom é de Deus. A Bíblia diz, não pense que há algo bom no homem. Tudo que é de bom é de Deus. No homem jaz o maligno. Tudo que é bom é de Deus. Não tem um que seja considerado bom. Todos nós somos pecadores. Isso é bíblico. Então vamos aprender. A natureza de Deus é não nos abandonar. Porque Deus é um Deus fiel. Olha que lindo. Um ato de Deus mostra fidelidade, confiança, que Ele não nos abandona, que Ele não nos deixa. Então Deus falava em Gênesis e aquilo ia revelando que esse era o Deus que nunca ia mudar. Ele era ontem, Ele é hoje e Ele sempre será. Ele é imutável. Então o Deus de Abraão e o Deus de Jacó é o nosso Deus hoje. Ele não muda, Ele ama a obediência, Ele quer você vivendo pela fé, Ele vai provar a sua fé, Ele está com você nos momentos mais difíceis, mesmo que esteja em silêncio e você esteja procurando uma profecia, uma palavra específica para falar ao seu coração e dizer, Deus falou comigo. E Deus está do teu lado. Deus é fiel. Essa é a natureza dele. Ele fica em silêncio nos momentos mais difíceis. Ele faz isso. Infelizmente. Mas é quem Ele é. Quem não já orou? Deus, por que já me deixou? Elias. Destruiu 400 profetas no dia seguinte. Pai, por que tu me abandonou? Só estou eu. Quem já não se sentiu abandonado? E Deus sempre diz, eu estou do teu lado. Então você vai sentir isso também, amados. Mas nós não vivemos pelo que sentimos, mas pelo que cremos. Mesmo que esteja doendo, Deus está com você. Amém? Aleluia. Então, não é o fato de ouvir Deus que significa que Ele te deixou. Vocês estão entendendo isso? Deus está com vocês. E eu falo com muitos de vocês, eu sei que tem momentos que está difícil. E eu acho que eu já disse isso para alguns. Acho que até para Léo, mais específico. Deus está com você. Sempre. Amém? Êxodo 3, versículo 1 a 7. Êxodo 3, versículo 1 a 7. Diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro e seu sogro, sacerdote Miriam, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Herobe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo, preste atenção, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, brandou Deus
bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou, Moisés não conhecia Deus, o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos teus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. Amados, quem é que revelou-se aqui na natureza de Deus? Quem é que está sofrendo? Quem é que tem dores? Dores verdadeiras, assim, que dói assim no coração. Deus, eu não queria sentir isso. Quem está passando o deserto, está difícil. Meu Deus, eu não queria estar passando por essa situação. Eu sou o primeiro, amados. Tem umas 4 circunstâncias que eu boto no papel assim de Deus, só o Senhor para fazer esse milagre. Sabe o que Deus diz? Eu estou vendo o teu sofrimento. Atentamente eu estou vendo. Eu sei cada uma das tuas dores. Portanto, eu vou descer e te livrar delas. Essa é a natureza de Deus. Descer do céu à terra para te livrar. Porque foi isso que ele fez com Jesus. Desceu do céu e nos livrou do inferno. A natureza de Deus é uma natureza que nos acompanha, que vê cada dor que você tem, cada sofrimento, e move e diz: eu quero te livrar disso. Eu não quero que você fique assim. Eu estou olhando, eu estou vendo atentamente aquela mulher que te humilhou, eu estou vendo atentamente a situação da tua casa, eu estou vendo atentamente o teu casamento, eu estou vendo os teus filhos, eu estou vendo o sofrimento, as dores, eu estou vendo tudo. Eu estou observando tudo e eu vou descer e vou te livrar. Porque eu sou Deus. Isso é quem eu sou. E foi isso que Deus fez. Livrou o povo dele da mão do faraó. Porque essa é a natureza de Deus. Esse é o nosso Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Foi o que Deus fez por nós. Ele já estava fazendo isso lá em Gênesis. E durante toda a Bíblia, essa natureza de Deus se repete. Se repete, ele fala em sonhos, ele é fiel, ele não quebra a promessa dele, ele conserta a aliança com o povo, porque o povo falha, ele tenta restabelecer uma comunhão com o povo quando o povo peca, ele tenta reconstruir o que o povo destruiu, ele vai lá e vê o sofrimento do povo, traz livramento. Deus cumpriu, ele é fiel. Toda essa característica que eu estou falando para vocês foi durante a Bíblia inteira, até Jesus vir e dizer: agora está feito para eternamente, a minha natureza está revelada. Eu amei, eu livrei, eu entreguei poder a vocês para viver pela fé. Eu agora estou salvando vocês. E a minha natureza se revela em Cristo eternamente. E agora em nós vemos a natureza de Cristo. Nós estamos conhecendo um Deus que muitos de nós talvez manipulávamos ou criávamos. Como eu disse, muitas conversas de mesa revelam o Deus que nós temos. Para uns o Deus é o dinheiro, para outros as amizades, para outros a fama. Para nós é o Deus de Isaque, Jacó, Abraão, o grande eu sou, que criou terra, céus e mar. Esse é o nosso Deus. É quem nós adoramos. Se eu não conheço Ele, eu não tenho identidade. Por quê, pastor? Porque Deus, ele fez algo por nós. E todos esses homens que receberam algo de Deus, uma identidade como Abraão recebeu, sabiam quem Deus era. Mas mais importante, teve um momento em que Deus falou com Pedro. Se eu não me engano, foi em Marcos 16, 15 e 19. Diz assim: Pedro, quem é que esse povo diz que eu sou? Uns dizem que você é Elias. Outros dizem que você é o profeta João, ressuscitou. Outros dizem que você é Moisés. Aí Jesus disse: muito bem. Mas quem você diz que eu sou, Pedro? Eu quero saber de você, Pedro. Quem você diz que eu sou? Ele disse: Jesus, tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Pedro disse: Pedro, muito bem. Isso não foi tu que revelou, mas foi o Pai que te falou. Por isso agora você é Pedro, a rocha. Sobre ti será fundada a igreja. Pedro ganhou uma nova identidade quando descobriu quem Deus era.
Quando nós sabemos quem Deus é, nós ganhamos uma nova identidade. Quando nós conhecemos Deus, nós não somos mais o mesmo. Nós ganhamos algo novo. Nós passamos a ser novo. Nós passamos a ser filho. Como assim, pastor? Posso eu ter um pai na terra e um pai no céu? Me explica isso. Eu creio que muitos de vocês já escutaram isso. Deus é teu pai. Deus é o teu pai. Mas você não nasceu de Deus fisicamente. Então por que Deus é o teu pai? Quem sabe dizer aqui? Levanta a mão. Porque nós somos filhos de Deus. Nós falamos muito. Mas porque biblicamente eu sou filho? Porque nós não somos judeu. Quem não é judeu é gentil. Então por que eu sou filho? Gálatas 4. Capítulo 4, versículo 4 a 6. Mas vindo a plenitude dos tempos, versículo 4, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos o quê? A fim de recebermos, essa é a NVT, se quiser botar na Ara, eu estou na Almeida já, porque eu não sabia que você estava aí, Léo. É Léo que está lá? Ah, está no celular, glória a Deus. Não sei quem está mexendo, mas eu estou lendo aqui. Se quiser desligar aí, pode desligar. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que vocês recebam a adoção de filhos. Vocês foram adotados. Cada um de vocês aqui foi adotado por Deus. Por isso você é filho. Porque Deus te adotou. Deus adotou vocês. Veja como isso revela mais sobre quem nós somos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Por isso nós cantamos o que cantamos. Abba, eu pertenço a ti. Nós fomos adotados. Adotados. Adotados por Deus. Isso é Gálatas 4, do 4 ao 6. Entenda uma coisa, amados. A natureza de Deus é Pai. Deus quer ser tanto Pai que Ele adota. Mas não adota um, não. Adota todo mundo. Tem um pai que quer ser pai. Vai lá, adota um, adota dois, adota três. Quem aqui conhece alguém que adotou? Eu conheço uns que adotaram 8, 3. Conheço uma mulher que adotou uma. Conheço as pessoas corajosas. Olha, é muita coragem adotar uma criança. Não é fácil. E Deus diz, eu quero tanto amar vocês. Eu quero ser tanto pai de vocês que eu vou adotar vocês. Mesmo vocês não sendo filho, agora vocês são. Porque agora eu adotei vocês. E não tem quem diga o contrário, que está escrito. Então a natureza de Deus é de ser pai. Por isso nós somos filhos, porque Ele nos adotou. Quando a gente começa a conhecer mais quem é Deus, a gente pode olhar para o próximo. Como eu escutei, não, mas é porque eu creio que Deus não está assim, ocupado comigo, né? Tem tantas coisas para Deus fazer. A gente escutou essa semana, por que Deus vai olhar para mim, assim, vai mudar a circunstância, está doendo tanto, e acho que meu sofrimento é uma forma de honrar a Deus. Você escutou isso do meu lado. Eu creio que meu sofrimento é uma forma de devolver a Deus uma adoração. Eu disse, e o sangue de Jesus que foi derramado por você, não é o suficiente, não? Porque foi derramado por você, por você, por você, por você. Muito sangue caiu na cruz, na terra, por nós. Isso não tem valor, não? Você precisa realmente sofrer? E o sofrimento de Cristo foi em vão? A natureza de Deus foi entregar o Filho dele para que nós não viéssemos mais a sofrer. Porque Deus amou o mundo inteiro, até os que estão na cadeia presos por corrupção e por, infelizmente, assassinato. Ele ama cada um deles. Cada um deles ele amou e já morreu por eles. Não tem como voltar atrás. Já está feito. Não tem nada que Jesus vai fazer que ele já não fez na cruz. Está feito. Consumado. Obra completa. Deus amou vocês. E esse é o nosso Pai. Um Pai que ama. Um Pai que perdoa. Um Pai que liberta. Um Pai que muda a história. Um Pai que dá um novo destino. Um Pai que dá uma nova identidade quando você descobre que Ele é teu Pai. Amém?
Vamos ficar de pé e vamos orar. Em nome de Jesus, eu peço que vocês fechem os seus olhos, baixem as suas cabeças. E que eu peço que Deus fale ao coração de vocês, porque Deus está querendo construir uma nova história em cada um de vocês. E vocês precisam reconhecer que vocês são filhos de Deus, não porque você escolheu, mas porque Deus escolheu você. Foi a escolha de Deus adotar você, perdoar você, mudar a tua história, te entregar uma nova vida. Foi uma decisão de Deus. Foi a graça de Deus. Ninguém merecia, mesmo assim nós recebemos. Vocês estão entendendo o poder disso? Vocês estão entendendo o poder do Pai? O quanto Ele é bom? A Bíblia revela que Ele é o eu sou. Moisés disse, tá, eu vou falar para Faraó lá que um Deus falou comigo, mas qual é o seu nome? Como eu vou dizer para Faraó, quem é você? Deus diz, diga a ele que eu sou. Eu sou. Ele é tudo, Ele construiu todas as coisas. Tudo é para a glória e honra do nome dEle. Então vamos louvar esse Deus que nós conhecemos hoje, que tem uma característica, uma natureza, uma personalidade, uma vontade. A Bíblia diz que nós vamos experimentar essa boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Agora vocês conhecem a vontade de Deus. Porque essa é a natureza dele, é como ele age na terra. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço que hoje, cada um dos teus filhos que estão aqui possam ser movidos a viver uma vida pela fé, a caminhar um caminho do justo e do reto, a permanecer em obediência, porque são essas coisas que te alegram, são essas coisas que fazem o Senhor descer do céu, que nós não devemos esquecer de que o Senhor, em meio ao nosso sofrimento, mesmo no silêncio, está conosco. Mesmo no silêncio, o Senhor está ao nosso lado, nos carregando por todo o vale, por todo o deserto. E que a nossa fé, sim, será aprovada. Mas nós nos alegramos nisso, porque isso revela nossa comunhão e fidelidade ao Senhor. Que nós possamos hoje sair daqui sabendo que o Senhor é fiel, que não mente, que cumpre cada uma das suas promessas. Mesmo quando nós somos falhos, o Senhor nos perdoa. Que haja em nós um verdadeiro desejo de mudar e se arrepender e de conhecer que Deus é o meu Pai, é o Pai de cada um de vocês. Que nós podemos sair daqui hoje com uma nova identidade formada de filho, que tem um Pai a qual vocês e eu conhecemos e sabemos o que agrada a Ele. Que nós possamos caminhar esse caminho de agrado ao Senhor. Que nós possamos caminhar um caminho que faz a diferença na minha e na sua vida. Eu peço hoje, Pai, que o Senhor escreva uma nova história, em nome de Jesus, na nossa vida, para testemunhar quem é Deus em nós. Em nome de Jesus,